Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejamos bem-vindos mais uma vez ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Que Jesus e os benfeitores abençoem os nossos propósitos nessa tarefa. Reflexões diárias, livro Fonte Viva, hoje capítulo de número 70, que tem como título Solidão. No subtítulo, uma frase que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 23, em que diz: O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Aqui nesse versículo, uma passagem sobre a crucificação do nosso Mestre Jesus, em que Pilatos pergunta ao povo que mal teria feito aquele homem para ser crucificado. E o povo apenas exclamava que queriam que ele fosse crucificado e fosse Barrabás solto. Pilatos, então, pediu água, lavando as suas mãos e dizendo: Eu nada tenho a ver com essa decisão. Digo a vocês que o futuro agora está nas mãos de vocês e dos seus filhos. E assim, nós reconhecemos o grande equívoco que foi feito naquela época, mas que Jesus, na sua bondade infinita, no seu perdão e na sua misericórdia com todos nós, mesmo assim, nos ama de tal maneira que reconhece em nós, seus irmãos, com tantas dificuldades, com tantas limitações, e ainda nos envia o Consolador prometido para nos mostrar o caminho que nós não compreendíamos naquela época. E agora segue o comentário de Emmanuel desse capítulo de número 70. À medida que te levas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhe descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco, e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância, e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender, de pronto, os teus ideais de altura? Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente para produzir sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera a grandeza. A rocha, que sustenta a planície, costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores,
constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te guarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que pelo ministério da redenção se exerceu para todas as criaturas o divino amigo dos homens. Não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Emmanuel, aqui no início do seu comentário, pergunta para nós todos: onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam aconchego nas horas de fantasia? Certamente, meus irmãos, muitos dos nossos companheiros de jornada aqui no nosso plano terreno seguiram caminhos diferentes dos nossos. Muitos dos nossos irmãos que não comungam das nossas ideias espíritas, que não comungam das nossas ideias cristãs, tomaram estradas diferentes das nossas. Escolheram, dentro dos seus projetos, ideais diferentes dos nossos. Por isso que Emmanuel aqui nos mostra que em alguns momentos da nossa caminhada, quando subimos os cumes do ensinamento, nós haveremos de nos sentir em solidão. Nós haveremos de nos sentir sozinhos. Mas não esqueçamos que jamais estaremos sozinhos, que jamais estaremos abandonados pelos nossos irmãos que comungam das nossas ideias. Jamais estaremos abandonados por Jesus, o nosso mestre, o nosso guia e modelo, e jamais estaremos abandonados pelo nosso Pai, pelo nosso Criador. Nós espíritas sabemos que não precisamos nos sentir assim, que a dúvida, o medo fazem parte da nossa caminhada, fazem parte do nosso espírito ainda em evolução e em crescimento, com imensas dificuldades. Por isso pairam sobre os nossos pensamentos, e principalmente dentro dos nossos sentimentos ainda, momentos em que nós nos sentimos assim. Porque temos ainda enraizado dentro de nós o nosso passado. O nosso passado de comprometimento espiritual. O nosso passado em que nós levamos dúvidas a alguns irmãos. O nosso passado que talvez nós tenhamos levado medo a alguns irmãos que caminharam conosco. Mas graças à misericórdia do nosso irmão, do nosso Mestre Jesus, que foi crucificado e nos ensinou o que é o amor e o perdão, nós escolhemos o caminho da Boa Nova. Nós escolhemos vencer através da luta e do trabalho. Nós escolhemos superar as nossas limitações, os nossos contratempos, os desafios que o Pai nos presenteia através do nosso esforço e do nosso crescimento espiritual. Que bom, meus irmãos, que nós espíritas estamos juntos, porque precisamos uns dos outros. Precisamos nos impulsionar a olhar para a frente, com alegria, com positividade e confiantes na nossa jornada, porque é isso que o Mestre espera de nós. Coragem e esperanças. Muita fé no nosso futuro. Muito obrigado por esse capítulo lindíssimo, meus irmãos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site